Olá, estudante. Nessa nossa aula do curso de Cálculo Diferencial Integral 1, a gente vai ver as propriedades da derivação, certo? Na videoaula anterior, eu falei para vocês sobre o que é derivada. Pessoal, antes de começar a aula, eu queria reforçar para vocês a importância de vocês usarem o material, as referências, certo? Em particular, a gente tem um material de cálculo 1 disponibilizado online na página do PEN Univasf, que o link está no plano da disciplina, então vocês podem seguir aquele material e resolver os exercícios. É importantíssimo que vocês resolvam o máximo de exercícios possíveis, quer dizer, só assistir videoaula não é suficiente para você absorver esse conteúdo da disciplina de cálculo 1, tá certo? Então, vocês têm que fazer muitos exercícios, não só os que eu recomendo, mas o máximo de exercícios possíveis, certo? Então, são centenas e centenas de exercícios que um aluno precisa normalmente para poder absorver esses conteúdos, tá bom? Então, continuando, vamos falar o que é a função derivada de uma função. Então, vocês estão vendo aqui, seja f de x uma função diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Então, para cada x nesse domínio, definimos a função derivada de f de x por f' de x é igual ao limite, quando o h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Então, vocês veem que esse limite ele é o limite que a gente já tinha visto lá para a derivada da função em um ponto, certo? O que essa função derivada, f' de x, faz? A cada ponto x, ela associa o valor da derivada da função f no ponto x. Então, essa é a definição da função derivada. Por exemplo, vamos calcular a função derivada de f de x igual a seno de x. A função derivada, por definição, vai ser f' de x igual a o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Isso vai ser igual a o limite h tende a zero. Aqui a nossa f de x é seno de x. Então aqui vai ficar seno de x mais h menos f de x sobre menos seno de x sobre h. Agora, usando o seno da soma, a gente fica com o limite quando h tende a zero. E aqui o seno de x mais h é seno de x cosseno de h mais seno de h cosseno de x. E aqui o menos seno de x que estava lá em cima. Certo? Isso tudo sobre h. Bom, vou escrever um pouco mais aqui para a esquerda, só para aproveitar melhor o espaço. Então, aqui vai ficar o limite quando h tende a zero
E eu vou separar aqui essa soma, tá bom? Eu vou separar as parcelas e vou ficar com seno de x vezes cosseno de h menos 1 sobre h. Isso porque eu estou pegando essa parcela com essa aqui e estou colocando o seno de x em evidência, ok? Que está faltando seno de h sobre h cosseno de x. Ok? Então, estou calculando o limite de tudo isso aqui. Bom, o h aqui está variando, o x para a gente é constante. Essa parte aqui é o limite fundamental e vai para 1, certo? Então, essa parte aqui, bom, a gente tem que fazer uma pequena manipulação aqui, certo? Multiplicar isso aqui por seno de h menos 1 sobre seno de h, multiplicar isso aqui por seno de h mais 1 sobre seno de h mais 1, e aí, enfim, fazer toda uma manipulação aí, mas aqui eu vou deixar para vocês mostrarem isso, tá bom? Eu só vou colocar aqui que isso aqui converte para 1. Você vai fazer isso que eu falei e depois vai usar o limite fundamental. E isso aqui converge para 0, tá bom? A gente já fez isso. De modo que a gente fica só com a segunda parcela. Então, isso aqui é o limite. Quando h tende a 0 de cosseno de x, que é. Então, o x, essa função cosseno de x não depende de h, então a gente fica com simplesmente cosseno de x. Então, a gente acabou de ver que a derivada do seno é o cosseno. Então, pessoal, como eu disse, vocês devem resolver bastante exercícios e à medida que vocês forem resolvendo os exercícios e lendo o material, vocês vão tomando conhecimento de mais e mais funções derivadas, certo? Isso vai ser útil conhecer as derivadas das funções elementares, porque quando você for calcular derivadas de funções mais complicadas, você vai poder usar, por exemplo, que a derivada do seno é o cosseno. Então, aqui a gente tem um teorema, e é um teorema que diz que se uma função é diferenciável em x igual a x0, então ela é contínua em x igual a x0. Isso é verdade porque aqui a gente tem uma demonstração, certo? Então, para a função ser contínua, o limite de f de x tem que ser f de x0, tá bom? Então, portanto, o limite quando x tende a x0 de f de x menos f de x0 tem que ser 0. Nosso objetivo é mostrar isso. Portanto, vamos calcular. O limite de f de x menos f de x0 quando x tende a x0 vai ser igual ao limite quando x tende a x0, e aqui eu multiplico e divido por x menos x0. Então, eu fico com isso aqui, certo? Fico com
quociente aqui, x menos x0 vezes f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Isso vai ser igual ao limite, quando h tende a zero, de h vezes f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Aqui, o h é igual a x menos x0, ok? Então, h é x menos x0. Bom, agora, quando h tende a zero, essa parte vai para f' de x0, uma vez que a função f é diferenciável em x igual a x0, e esse aqui vai para zero. Portanto, o limite é mesmo igual a zero, como a gente queria, tá bom? Então, isso quer dizer que essa função que é diferenciável também vai ser contínua, tá bom? Lembrando que o contrário não é verdade. Então, nem toda função contínua é diferenciável. Por exemplo, a função módulo f de x igual a módulo de x, essa função é contínua, mas não é diferenciável em x igual a zero, tá bom? Agora vamos para algumas propriedades de funções diferenciáveis. Então, sejam f de x e g de x, funções diferenciáveis em todo o seu domínio. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Aqui eu estou usando isso aqui. Essa aqui é a chamada notação de Leibniz. E é a mesma coisa aqui, f' de x, ok? Assim como isso aqui é a mesma coisa que g' de x, tá bom? Então, isso é só outra forma de escrever, uma forma equivalente de falar da derivada, certo? Da mesma forma, a derivada de f de x vezes uma constante vai ser a constante vezes a derivada de f de x aqui, de novo, notação de Leibniz. Isso aqui é f' de x. Bom? Letra A. A terceira propriedade aqui, a derivada do produto. Aqui, cuidado, a derivada do produto não é o produto das derivadas, mas é a derivada da primeira, que é f, vezes a segunda, que é g, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, é a derivada de f vezes g mais f vezes a derivada de g, ok? E a letra D, a derivada do quociente. Derivada de f de x sobre g de x vai ser a derivada de f de x vezes g de x menos a derivada de g de x vezes f de x sobre g de x ao quadrado. Então, também, cuidado, essa fórmula ela não é tão simples assim, tá bom? E você só vai memorizar isso fazendo bastante exercício, você só vai entender como aplicar essas fórmulas fazendo bastante exercício. Eu não vou demonstrar essas fórmulas porque as demonstrações são muito trabalhosas e vocês podem encontrar elas em todos os materiais que a gente indicou, tá bom? Então eu vou focar mais aqui na aplicação dessas fórmulas. Por exemplo, calcular as funções derivadas de x, x ao quadrado e x a n, certo? Onde n é um número natural. Então, vamos começar com a função f1 de x igual a x. Essa primeira função aqui. Então, f1 de x igual a x, isso quer dizer que f' de x é igual ao limite f1, né? f1' de x é igual ao limite quando h tende a zero de f1 de x, mas quem é f1 de x mais h? É o próprio x mais h. Menos f1 de x, que é
x sobre h. Isso aqui, então, vai dar 1. A gente já tinha calculado um exemplo bem parecido com isso na videoaula anterior. Agora, se eu tenho f2 de x igual a x ao quadrado, então f2 linha de x, aqui eu não vou calcular mais pela definição, tá bom? Vou escrever essa função como x vezes x. Isso é a derivada de x vezes x, que é, bom, a derivada da primeira. Então, a derivada da primeira é a derivada da função x, que é 1. A derivada da primeira vezes a segunda, que é x, mais a derivada da segunda. A derivada de f de x igual a x é 1, como a gente viu acima. E aqui, vezes a primeira, x. Então, isso aqui vai ser 2 vezes x. Aqui eu estou usando a propriedade C anterior. Bom, então, eu estou usando essa propriedade aqui. Tá? Com f de x igual a x e g de x igual a x também. Então, a gente chega a essa conclusão. Ok. De forma geral, quando eu tenho fn de x, eu posso usar a fórmula do produto, fn de x igual a x a n, eu posso usar a fórmula do produto e as outras derivadas das funções de grau menor do que n para determinar a derivada dessa função aqui. Então, só para vocês saberem a derivada disso aqui, se eu seguisse fazendo essa linha até chegar no n, a derivada que eu ia encontrar era n vezes x elevado a n menos 1. Bom? Então, isso é uma fórmula geral. Isso é uma fórmula geral que existe para derivadas de potência. E para deduzir essa fórmula, como eu disse, é só você seguir esse caminho. Eu fiz para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Todas elas satisfazem essa fórmula aqui. Tá bom? Então, para a gente ver como é que a gente pode aplicar isso, vamos calcular a função derivada desse polinômio, dessa função polinomial aqui, f de x igual a x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x mais 3. Bom, a gente já sabe que a derivada da soma, pela propriedade a derivada da soma de duas funções aqui é igual à soma das derivadas, tá bom? Então, aqui eu tenho uma soma de algumas potências aqui, né? Ou potências multiplicadas por constantes, e aqui uma função constante, né? Todas elas a gente sabe derivar. Então, que a derivada dessa função aqui vai ser, então, eu vou seguir a minha fórmula que eu acabei de deduzir aqui. A derivada de x ao cubo é 3x. Então, eu desci o expoente, eu peguei o 3 e coloquei aqui na frente. E no lugar do expoente eu coloco 3 menos 1. Eu subtraio 1 do expoente. Então, 3 menos 1 é 2. Menos. Agora aqui, novamente, eu vou usar
a propriedade B aqui. Então, a derivada de uma constante vezes uma função é a constante, a própria constante, então menos 5, vezes a derivada da função. Qual é a derivada da função x ao quadrado? De novo, desce o expoente, o 2 eu boto lá na frente, e subtraio 1 lá em cima, né? Então, 2, aqui vai ficar 2 menos 1, que é 1. Então, x elevado a 1 é o próprio x, mais a derivada da função f de x igual a x é 1. A gente viu aqui, né, nesse quadro da esquerda, está aqui, né? A derivada dessa função é 1. A derivada de qualquer constante é 0, tá bom? Então, aqui você tem, então, que essa derivada vai ficar 3x ao quadrado menos 5 vezes 2, né, que é 10x mais 1. Então, a função derivada dessa função polinomial vai ser 3x ao quadrado menos 10x mais 1. Aqui a resposta. Agora, e se eu quiser calcular a derivada dessa mesma função polinomial, agora no ponto x igual a 2? Então, lembra que antes a gente calculava a derivada num ponto calculando o limite. Mas agora que a gente já conhece as propriedades de derivada, a gente pode calcular a função derivada primeiro, e a gente já calculou aqui no exemplo anterior. Então, a função derivada dela vai ser 3x ao quadrado menos 10x mais 1. E aí eu pego e vou calcular a derivada no ponto x igual a 2. Então, no lugar do x, eu coloco 2 aqui na derivada. E aí vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado. Olhando para aqui para o lado esquerdo, eu estou fazendo essa parcela. Menos 10 vezes 2 mais 1. E isso aqui é, bom, 3 vezes 4 dá 12, menos 20, mais 1. Então, isso aqui é menos 8 mais 1, menos 7. Certo? Então, para calcular a derivada no ponto, eu só calculo a função derivada, como eu fiz no exemplo anterior, e aí eu substituo o ponto no lugar do x. Certo? Aqui, nesse exemplo, calcular a derivada dessa função, que é um quociente. Aqui eu vou usar a fórmula do quociente. A gente já viu que a derivada da função seno é a função cosseno. Então, f' de x vai ser igual a derivada da função que está aqui no numerador, a função de cima, derivada de x, que é 1, vezes a derivada da função que está embaixo. Então, a derivada dessa função vezes a função que está embaixo, que é seno de x mais 2, menos agora a derivada da função que está embaixo. Qual a derivada dessa função que está no denominador? A derivada da função seno é o cosseno. A gente já viu, a derivada de 2 é 0. Então, aqui fica cosseno de x mais 0. Fica só o cosseno de x vezes a função que está no numerador dividido pelo quadrado do denominador. Então, aqui você fica com seno de x mais 2 ao quadrado. Bom, então notem que eu usei as derivadas que a gente já conhece, né? No caso da função f de x igual a x da função f de x igual a seno de x, eu usei essas derivadas para calcular a derivada dessa nova função aqui, que é um quociente.
Então, à medida que vocês forem fazendo exercícios, vocês vão conhecer as derivadas de todas as funções elementares e vão poder usar essas derivadas para calcular derivadas de novas funções construídas a partir de funções elementares, tá bom? Então, é isso. Continuem fazendo exercícios e até a próxima videoaula.